Família, do latim famulus, designava todo o agrupamento humano envolvendo o senhor da casa, incluindo seus servos. Além disso, essa palavra denomina ligações biológicas, ancestrais, legais e afetivas. De acordo com o artigo 226 da Constituição da República de 1988, a família é entendida como a base da sociedade e recebe proteção especial do Estado. Família é uma instituição social e ela é uma espécie de caixa de ressonâncias da vida social. Né? Então, todas as mudanças na sociedade, as mudanças econômicas, as mudanças nas formas de trabalho, não é? Todas as mudanças culturais, transformações religiosas, tudo isso produz transformações na família. Isso é uma pergunta bem importante. A família não é uma instituição natural, nem é uma instituição eterna, né? Ela é constituída a partir de laços sociais, o casamento é uma aliança, é um laço social. Pessoas caminham pelas ruas do Brasil. Mulher fotografa crianças. Interessante, por exemplo, acompanhar o censo demográfico, quando ele procura descrever a diversidade dos arranjos familiares no Brasil. No primeiro censo de 1872, ainda na época do Império, as pessoas eram classificadas como solteiras, casadas ou viúvas. Então, né, uma pessoa, uma brasileira ou um brasileiro, ou não tinha casado ainda, era solteira, ou era casada, ou deixou de ser casada em função de morte. Né? Só havia essas três opções. Né? Hoje, se você vê o censo, né, há um número muito maior de categorias em que as pessoas podem se inserir, né? Então, portanto, vamos dizer assim, esse instrumento de mapeamento da realidade social e populacional brasileira reconhece um número muito mais diversificado de categorias, né? Abertura. Família em papel fotográfico. Família de mulheres negras com 2 filhas jovens. Família com 2 homens e uma menina. Eles acenam para a câmera com a palma das mãos pintadas. Família com 2 mulheres e um menino. Eles estão sentados no sofá. Mãe solteira e filho em parto. Ela caminha e o leva em seus ombros. Fotografia. Em fundo vermelho, escrito em letras de forno, todas as famílias são iguais? A evolução do direito de família. Linha do tempo. De 1916 até 2002, o Código Civil estruturava a família como patriarcal, matrimonializada, heteroparental e biológica. Em 1962, a mulher conquistou o direito ao trabalho remunerado e a administrar seu patrimônio. Ela pôde ainda ajuizar ações sem autorização do esposo. Linha liga os pontos. O divórcio foi autorizado no ano de 1977. Com a Constituição Federal de 88, houve a garantia de direito de igualdade entre os filhos. A proteção das famílias formadas pelo casamento civil e religioso com efeitos civis garantiu a união estável entre homens e mulheres e a proteção às famílias formadas por um dos genitores e seus filhos. Em 2008, os pais puderam compartilhar a guarda. Foi apenas em 2010 que o divórcio direto foi aprovado por emenda constitucional. E em 2011, o STF reconheceu as relações homoafetivas como entidades familiares. Vinheta. Fotos de famílias ao fundo. No centro, família tradicional. Eu nunca gostei desse pedaço, dessa ideia do casamento civil. Me parece uma coisa como se assina um papel e agora eu sou propriedade dele. Eu não sou propriedade dele e nós dois temos entendimento disso. Rosielaine Souza, artesã. Unidade. Nós somos um com os nossos filhos, né? Então, assim, apesar da gente ter feito um casamento padrão em igreja, a gente é casado apenas no religioso, a gente não Marcos casou Aurélio da civil, Silva, né? músico e educador. Mas a gente fez dessa cerimônia a mais popular possível, porque os movimentos que a gente participava dentro de igreja são movimentos eclesiais de base, assim, que estão na luta, que estão ajudando crianças, que estão ajudando na formação de juventudes. Então a gente uniu esse povo todo
para fazer uma cerimônia do coletivo, sabe assim? Eu acho que a nossa vida, nosso casamento, começa tudo muito com um pilar, assim, acho que da solidariedade. De ter olhado para esse homem e falar assim, nossa, ele é solidário, ele empata, ele se comove, né, com a dor do outro, das outras pessoas, né? Era uma família que já existia, mas que estava oficialmente se unindo para multiplicar sonhos. E aí quando a Rose fala de um sonho de outra sociedade, inclusive de um sonho de construir uma sociedade que não julga a mulher por ter engravidado antes do casamento, sabe? Hoje fala, você é muito novo, você está desempregado. Então, tanto que a gente escondeu a gravidez por conta de julgamentos também que existiam, e infelizmente existe até hoje. E aí o que a gente puder fazer da nossa família para que isso finde, sabe? E acho que a gente vem construindo a Rose no coletivo Mulher Quebrada. A nossa família é ou não é tradicional, né? Sim, e eu acho que não ao mesmo tempo. Por quê? Tem aquela música Eduardo e Mônica, né? Um adolescente que se apaixona por uma mulher mais madura e tudo. Então, Rose Elaine Souza, artesã. Também tínhamos tudo para não dar certo, entre aspas. Porque eu sou 7 anos mais velha do que ele é alto, eu sou baixa. Eu sou magrinha, ele é forte, né? Eu estava na faculdade, ele ainda estava tentando terminar o ensino médio. A gente é uma família tradicional porque se baseia no amor, sabe? Eu acho que o que não faz parte dessa tradição do que se diz de família é o que se baseia em violência, é o que se baseia em opressão da sua companheira, é o casamento. Marcos Aurélio da Silva, músico e educador. Sabe? Eu acho é isso que não faz parte de uma família tradicional. Casal ao pôr do sol. Homem discute com mulher apontando o dedo para ela. Aquele casamento opressor, aquele casamento que de alguma forma era eivado de violência doméstica das mais variadas possíveis, né? Então, com a figura do divórcio, ela passou Bárbara a Freitas, trabalhar. advogada. Ela passou a usar métodos contraceptivos e isso com certeza influenciou todo o movimento feminista, todo o movimento que hoje a gente tem das famílias. Então, o divórcio, ele trouxe vários benefícios. A mulher, ela não é mais um objeto, ela é sim um sujeito de direitos e de deveres. Passei muito tempo com essa ideia de não querer casar. Rose Elaine Porque Souza, eu via a artesã. minha família desestruturada, então eu tinha medo e pavor que aquilo se repetisse, porque a minha mãe sofria e sofre com o casamento dela, e ela também viu a mãe dela sofrer a mesma coisa. Então já pensou, minha avó, minha mãe, eu. Então durante muito tempo eu não quis isso pra mim, casar. Não, eu quero sofrer e de repente eu me vejo totalmente apaixonado, né? E quebrando aquelas ideias de não vou casar. Mas o que é casar? Eu quero estar junto com aquela pessoa. E quando surgiu para mim aquela coisa do querer juntar as escovas de dentes, foi quando eu não suportava mais ele me deixar na porta da minha casa e ele voltar para dele. Vinheta, fotos de família ao fundo. No centro, escrito em letras de forma amarelas, família recomposta. Eu fui casada 2 vezes. No meu primeiro casamento veio a Bárbara e no segundo casamento veio o Lourenço. Os 2 moraram comigo a vida toda, agora por algumas questões Lígia Machado, da pandemia, corretora de imóveis. ela está passando com o pai, que assim, se prontificou muito e foi muito necessário tudo isso. Eu também tive 2 relacionamentos Carlos anteriores. Rodrigues, técnico no em primeiro informática. relacionamento tive a Clara, que hoje está com 15 anos. E do segundo relacionamento, o Caio e a Karina, meu casalzinho, que estão com 8 e 7 anos hoje em dia. E agora que eles ficaram maiores, acabei conhecendo o Carlos, que foi agora na pandemia. Assim, foi um momento que eu estava muito desestabilizada. E veio a pandemia, vieram todos os medos, eu perdi o emprego, tudo assim no começo do nosso namoro, e a gente foi reconstruindo essa vida juntos. Do mesmo jeito que eu fiquei 7 anos solteira, de repente eu comecei com ele, menos de um mês a gente já estava morando junto e até hoje estamos. Eu falo para ela direto, eu só carrego as coisas boas dos outros relacionamentos passados. O que ficou de ruim eu deixo para lá, então eu implanto aquilo que foi de bom para mim no relacionamento e a gente vai vivendo dessa forma. Foi muito tranquila essa aproximação dos filhos dele. Assim, eu fiquei até nervosa a primeira vez que eles vieram, né? Porque
Eu não imaginava como eles iam me receber, mas graças a Deus, desde o primeiro dia, a Karina, que é a mais nova, já se apegou muito comigo, a gente sempre viaja junto. Existe um respeito da Lígia mãe Machado, deles corretora de imóveis. comigo. Ela entende, quando ele vai buscar, eu vou junto, ela já me olha, cuida dos meus filhos, ela sabe que eu vou cuidar dos filhos dela. Então, existe esse respeito de longe, não existe proximidade, mas ela fica em paz quando eu estou com eles, assim como o pai da minha filha fica em paz quando ele está aqui. Uma situação interessante que eu achei também, que quando ele estava se Carlos despedindo para ir Rodrigues, embora, técnico em né, da informática. cidade dele, aí ele chegou para mim: olha, Carlos, eu só vou te pedir uma coisa, que você puder ajudar para cuidar da minha filha. Aí eu falei: cara, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da maneira que fosse minha filha, o que ela precisar eu ajudo, estou aqui, pode contar comigo. Isso aí eu achei muito bacana da parte dele. Eu tomei essa decisão de me separar, até porque eu não queria que minha filha me visse com uma pessoa que eu não tenho respeito. Eu queria que ela me visse como uma pessoa forte, como uma pessoa que luta pelo que quer. Apesar de eu ter muito respeito pelo pai dela, a gente não tem mais o incomum para estar junto, não existiria. Antigamente, os casamentos eram arranjados pelos seus pais, né, pelos seus avós, e ela não tinha a questão do amor, da empatia, do afeto propriamente dito. Quando surgiu a figura do divórcio, dessas mulheres que muitas das vezes eram proibidas de trabalhar, proibidas de enfim, frequentar a sua família primária, proibidas de exercer o Bárbara afeto Freitas, com os advogada. filhos, o divórcio se tornou o quê? Como se fosse uma saída da camisa de força. Eu acho que é assim que a gente poderia colocar. Vinheta. Fotos de família ao fundo. No centro, pai solo. Ela foi fruto de um relacionamento de 6 anos, né? E aí ela nasceu logo assim que eu terminei o tratamento contra o linfoma, com câncer maligno, né? Fiz a quimioterapia, Webert radioterapia, Firmino e Araújo, pouco tempo DJ. depois, Elisa nasceu. E aí a gente resolveu, a mãe dela e eu resolvemos seguir caminhos diferentes, né? E hoje a gente está separado. Eu acho que é uma grande maioria dos pais que não assume o papel de pai. E eu sempre pensei isso, assim, né? Falei, poxa, se eu não der certo com a mãe da minha filha, eu vou cumprir meu papel de pai, porque eu não quero entrar nessa grande massa que não cumpre o papel, que perde os momentos, sabe? O primeiro andar de bicicleta, o primeiro dente que cai. Eu sou muito sentimental e eu quero estar nesses momentos, né? O Ebert leva Elisa para andar de skate na rua de casa. De mãos dadas com o Ebert, Elisa anda de skate. Depois é a vez de o Ebert, com Elisa empurrando-o pelas costas. Por fim, o Ebert abraça Elisa, E aí levantando-a vem do o pessoal chão. perguntando, e aí, cadê a mãe? O Herbert Eu Firmino falei, Araújo, não sei, DJ. meu querido, sinceramente, mas deve estar na casa dela trabalhando, né? Mas tá tudo bem. Ou quando, sei lá, a gente vai pra qualquer lugar e o pessoal fala, precisa da autorização da mãe. E aí fala, então, mas eu sou o pai e eu tô aqui representando, né, a figura responsável pela Elisa, não posso. Vinheta. Fotos de família ao fundo. No centro, família homoafetiva. A gente se conheceu especificamente Soderlan no Dia do Sabino Amigo, Leandro, enfermeiro. de 2002, né? Nós nos conhecemos numa boate em João Pessoa, né? Eu era estudante na época, Marcelo já trabalhava, e a partir de então nós nos fomos apresentados, paqueramos, né, na verdade. E aí nós começamos um relacionamento, né? Com 15 dias que estávamos nos conhecendo, né? Apareceu a proposta de uma amiga, a Luana, de dividir apartamento com o Marcelo, né? E aí acabou vindo o convite, né? Eu fui ocupando, né? Fui trazendo a escova, fui trazendo as coisas, né? Fui ocupando a parte dele no apartamento, né? E aí a gente foi ficando, né? E a gente começou um relacionamento, um namoro já casando, né? Na verdade, morando junto, né? Bem, a relação da gente e assumir como casal, acho que a gente assumiu desde o momento quando a gente começou a ficar junto, que a gente se conheceu, a gente assumiu.
E assim, minha família sempre foi muito tranquila. Na semana seguinte que eu conheci o Sodelão, eu levei ele lá em casa e ele já dormiu lá em casa. Marcelo Custódio de Eu nunca Lima, cheguei professor de pra falar educação pros meus física. pais da minha opção sexual, foi tudo muito tranquilo. E hoje minha mãe fala para ele que ele é um filho que ela tem, né? Meu pai que é assim, um sertanejo brabo, semi-analfabeto, e que aceita a gente assim, e a gente chega lá e arruma casa pra gente, arruma cama. A questão da união estável, ela surgiu assim da necessidade de resolver uma questão, né, de trabalho, né, porque até então a gente não pensava nessa possibilidade de realizar a união estável, até porque a gente desconhecia mesmo como que se daria esse processo, né, em virtude de, mesmo com vários acessos e possibilidades da gente ser reconhecido, de ser respeitado. Mas aí teve a oportunidade, eu trabalhava numa universidade privada e ele era estudante lá na universidade, e a gente descobriu que poderia ter uma bolsa para cônjuges, né? Foi quando eu fiz o pedido de casamento, né, para ele, perguntei se ele queria casar, porque assim a gente ganharia um desconto da instituição. E assim aqui, mais uma vez, a Constituição não faz a menor Aires Brito, diferenciação. ministro relator do julgamento que equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Existente ao rege dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Em 2011, as relações homoafetivas elas ganharam advogada. a segurança jurídica, né? Então, se a gente imaginar que em 88 a gente teve a Constituição voltada para a entidade familiar, então a gente deixa de ser uma família singular e nós passamos a ser uma família plural. Então, somente em 2011 a gente teve a figura, enfim, a segurança jurídica para as famílias homoafetivas. E isso traz inúmeros benefícios. A gente está falando de benefícios patrimoniais, benefícios previdenciários, porque ao longo de décadas, vários casais homossexuais permaneceram juntos e se viam ali à margem da sociedade, que era de fato, se vivia escondido. E quando todo mundo sabia. Ter esse documento em mãos, né, nos dá uma grande segurança, né, de que os nossos direitos enquanto casal, né, vão ser mantidos e preservados, né. O fato da gente, quando nós tínhamos só a união estável, Suderlan isso me Sabino Leandro, deixava, enfermeiro. eu não entendi muito bem assim qual a representação, mas em termos de uma representação política, de ter isso, né, e de mostrar para os outros a possibilidade de termos um documento que nos garante, nos respalda, né, de ter um plano de saúde coletivamente, de ter a garantia de caso aconteça algum tipo de problema com um dos dois, né, e de que não vamos ter, nenhum vai ficar desguardado, né. Então essas são algumas preocupações, né, que esse documento de ter a certidão representa para a gente. Esse é o princípio do direito de família. Então, a igualdade entre as pessoas, não é a igualdade entre os gêneros. Aqui a gente precisa olhar quem? Olhar o ser humano. É o ser humano, a nossa vida é feita de pessoas. Então, esse é o grande avanço. Ele tem ali, não, eu sou casado com um homem, eu sou casada com uma mulher, eu tenho uma união estável com um homem, eu tenho uma união estável com uma mulher, sem ter vergonha, sem ter medo. Eu acho que isso foi o grande avanço. Eu acho que as pessoas, nós buscamos sempre Marcelo Custódio de Lima, professor de educação física. É uma coisa que é buscada, mas no meu caso, eu vou falar por mim, eu não me importo com a aceitação da sociedade. Eu me aceito, a minha família me aceita, as pessoas com quem eu convivo me aceitam, já é muito importante para mim. A sociedade vai ser um plus, se eles me aceitarem. Se não me aceitarem, eu só peço respeito, porque eu respeito a sociedade. Eu não faço nada que não seja lícito, mas
eu me aceitando e minha família me aceitando já é mais que suficiente para mim. Vinheta. Fotos de família ao fundo. No centro, família tóxica. Silhuetas de bonecos de brinquedo representam famílias com filhos. Estão de mãos dadas. Pai acompanha caminhar com o filho. Aos 8 meses de nascida, eu vim para Brasília para morar com a minha tia, que é irmã da minha mãe. Yolanda Quinzeiro Freire, auxiliar administrativo. Ela falou que eu ia vir para ficar só um tempo, até ela melhorar de vida financeiramente, para poder me criar. E foi ficando e estou até hoje. Aos 10 anos de idade, do nada, ela queria me tomar da minha mãe de criação. Ela sempre falava que ia me tomar, mas ela nunca veio, nunca ligou para saber como que estava, nunca teve uma conversa, nunca teve diálogo. E aí isso me atrapalhou na escola. Só que aí eu já podia escolher com quem que eu queria ficar e não sabia. Como me atrapalhou na escola, a minha mãe foi comigo até o fórum para perguntar para um advogado e tal, aí foi que me tranquilizou mais. Quando nós falamos de relacionamento abusivo, a gente só pensa aqui em relações entre homem e mulher, uma relação de afeto entre duas pessoas que têm um laço afetivo, sexual ou não, enfim. Mas quando a gente fala de família tóxica, essa família pode ser a relação de um filho com a mãe, de um neto com a avó, entre irmãos, entre tios. Tudo isso está envolto no contexto familiar. Então, avós, tios, primos, sobrinhos, irmãos, pai, mãe, avó e neta. E o relacionamento tóxico é tudo aquilo que não te faz bem. É quando o seu eu deixa de existir para dar espaço para outra pessoa. Então eu vou cada vez mais me diminuindo, eu vou deixando de ser, eu sempre vou cedendo o meu espaço, cedendo, enfim, aos meus valores, às minhas opiniões, ao que eu simplesmente sempre lutei por conta de um terceiro. E esse terceiro pode ser a família. E quando ela veio para Brasília, Yolanda Quinzeiro Freire, auxiliar administrativo. Aí eu saí de casa para ela poder visitar o pessoal, porque a casa não é minha, né? Aí eu, não, então eu vou sair, quando ela for embora eu volto. Aí uma tia minha foi falar, mas ela tem que ficar, porque ela é filha, ela tem que ver a mãe dela. Eu não tenho que ficar. Se eu não me sinto bem, a pessoa já vem me ameaçando, por que eu tenho que ficar? Então eu não fiquei, e minha mãe de criação super me respeita nisso. A família é uma instituição social que se constitui num entrecruzamento de laços de natureza social, como eu acabei de dizer, o casamento, a aliança, com laços de natureza biológica, né? Os laços que unem pais e filhos, os laços que unem irmãos entre si, tem a expressão, né? É sangue do meu sangue, né? Mas diferentemente do que muitas vezes se diz na sociedade brasileira, que parente é parente de sangue, isso não é verdade do ponto de vista psicológico, Belinda nem antropológico, nem sociológico. Porque a rede de parentescos inclui relações de sangue e relações que não são de sangue. É um tabu, porque as pessoas colocam muito como a mãe é sagrado. A gente vive muito em base do que a gente tem uma opinião muito em base do que a gente viveu. E nem toda mãe é sagrada, tem mães bruxas também. Então, essa família tóxica pode existir? Com certeza. É mais comum do que a gente imagina, porque a gente precisa sair um pouco da relação afetiva entre homem e mulher, ou entre homem, mulher e mulher, e dizer que existe pais, existe irmãs, existem tias que nos fazem mal, que o ato de fazer mal é tamanho que eu desenvolvo uma depressão, que eu não me enxergo mais como eu, que eu já me acho que eu sou uma pessoa louca, que eu já acho que eu não tenho qualquer valor, que eu não sou sujeito de direitos, de deveres, enfim, que eu não faço diferença naquela família. Então, esse é um caminho para a gente indicar a questão da família tóxica. Ela existe? Existe. Eu não tenho vontade de ter filhos, eu fico me imaginando como que eu seria como mãe. Eu iria ensinar o que eu acho certo, mas eu tenho um entendimento, eu tenho que saber respeitar o limite e o espaço da outra pessoa. Porque nem sempre o que é certo para mim é certo para você. Então, a família ideal para mim seria a minha família respeitar o meu espaço, independente das minhas escolhas. Se eu estou errada, eles tentarem me ajudar da melhor forma possível, se eles querem ajudar de fato, né? E é isso, nem exijo muito não. Vinheta, fotos de família ao fundo. No centro, família multiespécie. Cachorro deitado em toalha. Quando eu adotei a Ohana, eu estava passando por uma situação de saúde um pouco complicada.
Eu tinha acabado de fazer uma iodoterapia e 2019, né, a gente nem falava sobre isolamento, Marina mas eu estava isolada. Eu tinha ficado isolada por conta de uma iodoterapia. E aí eu adotei a Ohana ficou isolada comigo e nós éramos um grudinho. Quando eu descobri que a Ohana tinha sido levada, eu fiquei desesperada. Eu não consigo nem ter acesso nisso na minha memória, porque eu acho que eu bloqueei. A guarda do animal hoje, o direito à pensão alimentícia e à visitação, ainda não tem uma lei específica. O Congresso está agora, nesse momento, estudando o projeto-lei, já tem a aprovação do Senado e agora está na Câmara, mais especificamente na Comissão de Meio Ambiente, que visa aprovar um regime jurídico especial dos animais, porque a partir desse momento, dessa aprovação, será considerado o animal não mais como uma coisa, como um ser semovente, como era no passado, e sim como um ser sensível, que tem direitos. E nesse momento, a gente então teve que se ater analogicamente ao direito de família, porque os incapazes fazem uso do Código Civil, que protege a lei da criança, do idoso, no mesmo sentido, que eles têm direitos e esses direitos também são equiparados aos animais. E a jurisprudência está sendo construída pela falta de lei específica. Eu confesso que eu sinto muita saudade da Ohana, mas em relação a poder visitar a Ohana, eu sinto que o justo aconteceu, porque é uma união. E quando a gente fala em justiça, a gente fala no que é o correto. Quando nós adotamos a Ohana, se construiu uma família. Então, com a separação, nada mais justo que ambos os lados tivessem acesso à Ohana. Então, eu sinto que a justiça foi feita. Eu tenho acesso, ela tem acesso. As duas pessoas podem cuidar e zelar da Ohana. Eu gostaria muito que a Ohana estivesse comigo e que essa guarda fosse compartilhada. Quem sabe num próximo momento, mas saber que eu posso visitá-la aquietou muita coisa dentro de mim. Vinheta, fotos de família ao fundo. No centro, família de amigas. Diversas fotos com amigas reunidas. O grupo surgiu em 2010, faz um tempinho já. E durante esse tempo a gente percebeu, Borges, na verdade, nessa transição aí do ensino médio, né? Todo mundo saiu da escola, a gente se via muito, todos os dias. E a gente sentiu falta mesmo de ter esse contato, a gente viu que as pessoas foram se perdendo, a gente ficava toda hora, tô com saudade, né? E aí a gente entrou nessa ideia, foi depois de uma viagem que a gente fez. E aí quando a gente voltou, a gente resolveu organizar aí esse Dia das Meninas, que seriam só para as mulheres. E assim, como a gente já tem muito tempo de encontro, acabou que surgiu também Nayara Lemos Vilar, assistente social. Um movimento natural de quando a gente se encontra, ter quase como uma dinâmica, assim, né? A gente, senta em roda, é uma egrégora mesmo feminina, assim, mas a gente senta em roda, sobre o tema a gente fala alguma coisa, a gente tem realmente essa troca, assim, e fala de si, e se olha, se observa, é bem legal porque a gente acaba tendo um processo bem de autoconhecimento mesmo, e a nossa história, assim, né? É muito interessante, inclusive, porque são tantos anos juntas, né? E muitas coisas mudam na vida de uma das outras, então, 1000 coisas já aconteceram, né? Durante todos esses anos. Minha mãe morreu, uma amiga nossa foi morar nos Estados Unidos, e a gente continua tendo essa relação muito próxima, de realmente irmã, né? E é de muito amor, assim, que a gente construiu realmente de família. Nós assistimos essas mudanças em muitos lugares do mundo e a gente também tem notícia de que cada país a seu tempo, porque é claro que
em cada país, conflitos de valores, conflitos entre a tradição e os avanços sociais vão sendo campos de luta, de debate, etc., né? Mas a gente vai tendo notícia de que isso vai repercutindo em transformações na legislação em relação à família, para contemplar, para reconhecer essa diversidade, né? Isso é muito importante, porque de alguma maneira é isso que é esse reconhecimento, né, legal que promove a garantia de direitos a todos os cidadãos, né, independente da maneira como eles escolham viver em família. Créditos finais. Direção Diogo Ramos e Guilherme de Mello. Produção Débora Gautier. Roteiro e edição Luciane Matos. Assistente de produção Ana Rita Almeida, Luciano Oliveira e Rafael Barreto. Imagens Lúcio Ribeiro e Luiz Carlos Lopes. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior, Jair Moreira Barreto e o Eric Oliveira. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Núcleo de programação Rosuácia. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2022.